Nós vamos ler Salmo 119, versículo 9 ao 16. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-a conforme a tua palavra? E com todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as esquisas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Nós fizemos os estudos, com relação aos maridos, depois com as mulheres, e hoje nós vamos abordar um assunto diretamente aos jovens e também a toda a igreja, porque os ensinamentos, eles não são unicamente, exclusivamente a uma determinada faixa etária, mas hoje nós vamos falar sobre a juventude, sobre o vigor da juventude, em usar o vigor da juventude para servir ao Senhor, usar a nossa força, a nossa disposição, a nossa inteligência, a nossa competência para servir ao Senhor. A Bíblia é bem específica, em Salmo 119 ele fala da purificação do jovem em seu caminho, no jovem ser puro no caminho do Senhor, para buscar as coisas do Senhor e se desviar, e não se desviar dos seus mandamentos. Esconder a palavra no coração, devemos esconder a palavra no nosso coração, guardar para ser usada, para que o Senhor nos ensine nos seus estatutos, para que andemos nos caminhos do Senhor, para meditarmos no caminho do Senhor e termos uma folga no coração para estar junto com o Senhor, e para não esquecer da palavra do Senhor. É muito importante nós não esquecermos da palavra do Senhor em nossos corações. O mundo hoje moderno, ele se adaptou muito em uma linguagem direcionada e específica para se comunicar com os mais jovens. Hoje nós vemos que a juventude tem um entendimento, um linguajar diferenciado, que o mundo, os meios de comunicação, os meios sociais, eles conseguem penetrar nessa camada. Uma linguagem focada no convencimento, vai se convencer o jovem a mudar os seus princípios. Isso nós estamos falando daqueles jovens que têm um princípio cristão, em refazer os conceitos bíblicos, na desconstrução, que é uma palavra muito usada, daquilo que se aprende de dentro da igreja, de se desconstruir aquilo que está no coração, aquilo que o salmista aqui está dizendo, para esconder a palavra no seu coração e não pecar. E a palavra do Senhor, todos os ensinamentos do Senhor é diferente do que o mundo prega, do que o mundo ensina, do que o mundo determina, do que o mundo quer das pessoas. Hoje o mundo está numa sintonia de desfazer todos os preceitos cristãos. E a juventude, ela é dinâmica, ela passa muito rápido. Hoje você tem a sua juventude aí dos 13, 14, 15 anos, e ela é uma fase muito rápida, onde as coisas são dinâmicas, onde tudo é muito rápido, e muitas vezes o jovem, na sua imaturidade, não na sua malícia, mas ele não percebe aquela transformação, aquela mutação, tanto física como intelectual, como de conhecimento, é muito rápido. E muitas vezes o jovem crente, ele não tem aquela maturidade para estar absorvendo todas as mudanças que vão acontecendo. Como diz o livro de Tiago, a vida é como um vapor, a vida ela passa muito rápido, e a juventude passa mais rápido do que nós imaginamos, Nós temos 14, 15 anos, quando nós vemos,
nós já estamos com em torno de 30 anos, 25, 30 anos, onde as responsabilidades já estão bem acentuadas. Nessa idade nós já temos, ao mínimo, uma profissão definida, mas também nós temos a nossa preocupação com a nossa vida espiritual, temos a nossa preocupação com o nosso matrimônio, e o jovem ele tem que estar tendo essa consciência do jovem crente. O mundo ele é atraente, ele traz as suas paixões, ele traz os seus vícios, ele traz os seus malefícios, tudo aquilo que assedia a mocidade. E a palavra ensina que nós nunca devemos esquecer dos ensinos do Senhor. Nós lemos no Salmo 19, direcionado para que não esqueçamos, para que não desviamos dos mandamentos do Senhor. Nós muitas vezes não podemos ser os melhores educadores, mas nós somos os melhores orientadores. A igreja, a família, tem a função de orientar o jovem no caminho do Senhor, estar sempre direcionando aquilo que é certo, estar sempre mostrando também aquilo que é errado. Muitas vezes nessa caminhada, nessa turbulência que vive o corpo na juventude, em todos os conhecimentos, de todas as inovações, de todas as experiências, de tudo aquilo que é novo, muitas vezes nós esquecemos da nossa vida espiritual para com o Senhor. Muitas vezes o jovem esquece, no seu vigor, na sua disposição, no seu dia a dia, na sua correria, esquece das coisas do Senhor, esquece do temor do Senhor. Malaquias 1,6 ele diz o seguinte: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vos dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Malaquias 1,6. Os filhos estão na submissão dos pais. Os pais têm o dever da educação, o servo ao seu Senhor. A igreja ela é submissa a Cristo. Nós devemos todas as nossas responsabilidades, todos os nossos atos para com o Senhor. Guardar da palavra do Senhor, ser puro na palavra do Senhor. O jovem mesmo, diante de todos os desafios, em se manter puro na palavra do Senhor, nos ensinamentos, nas meditações, e não no desviar, no caminho que nos leva a Cristo. Nós podemos fazer todas as nossas opções. É uma fase em que muitas de nossas opções nós vamos carregar para o resto das nossas vidas. No matrimônio, nós iremos carregar para o resto da vida. O emprego, muitas vezes, a maioria das vezes, nós vamos levar para o resto das nossas vidas. É um momento de inexperiência, é um momento que não temos muita maturidade, mas é um momento de responsabilidade. E qual que é toda a importância nesse sentido? Para não carregarmos as mazelas por todo o resto da nossa vida, estarmos firmes no caminho e no ensinamento do Senhor, não deixar de ser submisso à palavra do Senhor, não deixar a orientação de nossos pais, não deixar a orientação da igreja. É muito importante nessa fase. Muitas coisas mancham a vida do jovem, que leva para o seu futuro. Devemos ter essa preocupação e este cuidado. Eclesiastes 11, próximo livro, Eclesiastes 11, fala muito da juventude. É um livro em que nós temos toda a formosura,
todos os benefícios e também todos os cuidados que os jovens devem levar. Eclesiastes 11, 9 e 10 diz o seguinte: alegra-te, jovens, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabes, porém, que por todas essas coisas te dará Deus a juízo. Afasta-te, pois, a ira do teu coração e remove a tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Qual que é o ensinamento aqui que Salomão deixa nesse livro? O jovem ele tem que viver a sua vida. O jovem ele tem a sua fase. O jovem ele tem que sair, ele tem que ter seus conhecimentos. A Bíblia aqui fala, Salomão fala, alegrar e recrear. Senão você vira depois um senhorzão que quer ser um garotão. Isso é um tanto quanto, com perdão da palavra, um tanto ridículo, né? Então o jovem ele tem que viver a sua fase. O maduro viver a sua fase. O idoso viver a sua fase. A criança viver a sua fase. Nós não devemos pular fases. O jovem ele não pode sair, não pode fazer nada. Aqui fala: recreie e ande pelos caminhos do teu coração. Mas no final do versículo 9 tem o porém, né? A tudo me é lícito, mas nem tudo me é permitido. Posso fazer tudo? Vírgula, porém, né? Por todas essas coisas te trará Deus a juízo. O crente ele pode ter a sua vida normal, a sua vida de jovem, a sua vida de conhecimento, conhecer aquilo que tem à sua frente, mas nós devemos ter o juízo e o temor do Senhor e remover da carne o mal. No 10, termos a paz e a tranquilidade. E a adolescência e a juventude são vaidades. Com o tempo essa vaidade ela vai se eliminando através do amadurecimento. O jovem gosta do que é bonito, do que é visual, mas com o tempo tudo isso vai se perdendo. Mas devemos estarmos preparados, dentro de Eclesiastes 9, estarmos preparados para enfrentar ao mundo. Segundo alguns estudos, os estudos americanos, em torno de 60% dos jovens que entram para a faculdade, eles se afastam da igreja, onde as ideias marxistas, filósofos ateus, contrário a todos os preceitos do Senhor. Então nós devemos sermos uns jovens alicerçados na igreja. E qual o motivo desses jovens perder a sua rédea quando são soltos para o mundo, longe da igreja e longe dos pais? São a fase que sai, que já não tem mais aos olhos dos pais, nem aos olhos da igreja, e se perdem para o mundo. O que será que aconteceu com estes jovens? Foi um alicerce fraco, um alicerce com pouco cimento? O que faltou nesse alicerce foi conhecimento? Ou foi a sua própria água para deixar esse alicerce mais rígidos? Os argumentos do mundo foram mais convincentes que os argumentos bíblicos? Não compreenderam das sãs doutrinas? No mundo, nós devemos ser a luz, não sermos iluminados. Como no próprio livro de Salmos 119, os salmos que nós estávamos, Salmo 119, no 105, um pouco mais lá adiante,
diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. Jurei e cumpri o que guardarei nos meus juízos. Nós devemos ser a lâmpada, nós devemos ser a luz. A nossa luz não pode ser apagada pela luz do mundo. A luz do mundo é aquela luz toda atraente, toda colorida, mas a luz de Deus, a luz que nós temos, é uma luz da certeza, da firmeza, não pode ser ofuscada. Aqueles jovens, os 3 amigos de Daniel, eles foram para a Babilônia, eles tinham todas as regalias reais, eles eram criados com a melhor comida e com o melhor do vinho. Eles não deixaram se desvirtuar, não se contaminaram com aquelas comidas, com aquele vinho. Eles comeram da comida simples, das hortaliças. Nem por isso eles foram excluídos daquele ciclo. Quando a situação apertava com o rei, com Nabucodonosor, ele chamava lá os astrólogos, os caldeus, os adivinhos, os magos, todas as raças de adivinhadores, e todos aquela classe de adivinho não decifravam os sonhos. Mas a quem aquele rei recorria? Recorria àquele que tinha o entendimento, recorria àquele que tinha a luz, recorria àquele que sabia do que era certo e do que era errado, que era Daniel. Então o crente, ele não deve se misturar, não deve ser igual aos demais, ao igual do mundo, o que o mundo prega, o que o mundo passa. Deve ter uma conduta reta, uma conduta diferenciada. É assim para não nos contaminarmos com este mundo mau. Sermos fiéis na palavra, como nós estudamos na semana antepassada. 1 Coríntios diz que o serviço do jovem é para com o Senhor, para trabalhar para com o Senhor, onde serão recompensados pelo Senhor. Não sermos preguiçosos no Senhor, não ouvirmos os conselhos do mundo, mas ouvirmos os conselhos de Deus. Os irmãos mais velhos ensinem aos mais jovens, as irmãs mais novas ensinam as irmãs mais novas. O jovem geralmente é um pouco rebelde, hoje um pouco mais, né? Com todo esse sistema virtual, se tornaram mais fechados, né? Não conversam mais tanto, né? Demoram mais tempo para sair para o mundo, demoram mais tempo para tirar a carta, demoram mais tempo até para namorar, estão um pouco mais demorados, segundo estudos. Também são mais agressivos, são jovens que não sabem o que é o não, se tornaram um pouco mais difícil de trabalhar com eles. A igreja tem essa missão de quebrar essa bolha e também deles entender aquilo que a palavra tem para o seu bem, que aquilo que o mundo traz são meras vaidades, de nada nós levaremos, a nossa vaidade se vai. Todos nós que já passamos de um certo ponto, nós já sabemos o que foi vaidade ou o que quer dizer alguma beleza, né? Com o tempo, tudo isso vai se acabando, vai se desfalecendo. Mas eu gostaria de trazer para os irmãos um exemplo de 2 jovens na Bíblia
que fizeram a diferença a uma família, que fizeram a diferença a uma nação. Da sua conduta, naquilo que trouxeram para toda uma geração, naquilo que trouxeram para uma família. Uma desobediência ao Senhor que quase causou uma tragédia. Nós estamos falando dos dois filhos de Eli. Lá em 1 Samuel, no capítulo 2 ao capítulo 4, dá todo o relato desse exemplo de jovens que desvirtuaram das coisas do Senhor, somado à negligência de um pai, o Eli, com seus filhos. A ausência de um pai que foi displicente no pulso firme, de um pai que foi fraco na disciplina, dos filhos que desobedeceram às ordens e os regulamentos da lei, os preceitos, os cuidados com as coisas do Senhor, não tiveram temor pelas coisas de Deus, como agiam em seu ímpeto juvenil, aliado à imprudência dos jovens. É um exemplo de como os jovens crentes não devem ser. Esse exemplo aqui, ele é para os jovens que estão na igreja, de como que deve ser tratado as coisas do Senhor, de como um pai deve educar os seus filhos no erro. Eli foi da descendência de Arão, foi do último filho de Arão, o Itamar. Arão teve 4 filhos. Os 2 primeiros, o Nadab e o Abiú, eles levaram fogo estranho ao Senhor e foram consumidos e morreram perante o Senhor. Aí ficou os 2 filhos, quando foi instituído o sacerdócio por Deus, Eleazar e Itamar. E o sacerdócio era muito importante, assim como aos levitas, eles tinham a missão de conduzir o tabernáculo, de fazer o cerimonial, que era aquela conversa com Deus. Então todo sacerdote, todo sumo sacerdote, os levitas, eles tinham uma posição diferenciada dentro da nação do povo de Israel. Eles não eram os membros comuns, eram aqueles que participavam junto com o Senhor, na conversa com o Senhor, era a correspondência entre o Senhor. Eli, já de idade, seus 98 anos, após 40 anos no serviço do Senhor, de sumo sacerdote, de juiz também, foi um cargo pesado. Ele teve uma dura tarefa durante 40 anos, mas nós vemos que ele não foi capaz de refrear aos seus 2 filhos. Em 1 Samuel 2,12, aqui Samuel dá quem eram os 2 filhos de Eli, Hofni e Hofideias. Diz o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Aqui a palavra diz que eles não conheciam ao Senhor. Apesar da palavra dizer que eles não conheciam ao Senhor, esses 2 jovens, eles serviam junto ao Pai no templo, na tenda que estava situada lá em Siló. E apesar de todo aquele procedimento,
de não ser os filhos do Senhor e participar das coisas do Senhor, Eli não os puniu. Muito pelo contrário, ele advertiu brandamente. E no 2:29, esse mesmo capítulo, diz o seguinte: por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei à minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para que engordastes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? O que esses jovens faziam? Ele estava dando mais honra aos seus filhos do que as coisas do Senhor. Aqui no 2:29, seguindo, aqui no 2:13, seguindo ao capítulo 12, diz o seguinte: porque o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, estando cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em mão, e enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, fazendo a todo Israel que ia a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá-me essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti a carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queima-me primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de me dar, e se não, por força tomarei. Então, quando era feito o sacrifício, vinha aqueles 2 jovens com um garfo de 3 dentes, dentro da caldeira, dentro do caldeirão, onde tivesse, que era para o sacrifício do Senhor, e eles tiravam o que vinham para eles. Eles não esperavam que aquela carne fosse cozida, que a parte que era destinada ao sacerdote fosse encaminhada para eles. Eles não aguardavam, eles já chegavam lá no caldeirão onde estava se cozendo e retiravam do caldeirão aquilo que eles desejavam. No 29 diz, 2:29, aquele homem repreendendo o profeta Eli: honra mais os teus filhos do que a mim? Você deixa aos seus filhos tirarem do caldeirão a parte que não é deles, que não é destinada ao sacerdócio? E ainda nós vemos que usavam de violência para tal ato no finalzinho do 16: não, agora hás de dar, senão por força a tomarei. Então eles usavam até de violência dentro do santuário do Senhor para saciar a sua carne e para fazerem aquilo que eles achavam mais conveniente a si. Não respeitavam a lei do Senhor, faziam o que eu achava melhor, tiravam do caldeirão aquilo que eles queriam, não cumpriam a regra do Senhor. E o Senhor disse que puniria aquela família. No 3:13 diz o seguinte: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não o repreendeu. É uma função de pai repreender aos seus filhos. Aqui é bem específico ao sacerdote, ao sumo sacerdote. A repreensão deve vir de casa. A repreensão não feita em casa vai respingar na igreja. Ele não repreendeu seus filhos em casa, eles iam lá
e pegava da comida do caldeirão, sem aguardar a sua hora, a sua vez. E aquela comida específica era destinada. Não houve repreensão em casa, teve a destinação na igreja. Os filhos não repreendidos na casa terão as suas consequências na igreja. Terá que ser repreendido pela igreja. A grande responsabilidade que nós temos quanto aos pais em não repreender. Devemos ensiná-los a obedecer a palavra do Senhor. Devemos ensinar aos nossos filhos o que a sociedade está dizendo que não podemos fazer, que é falar a palavra não. Nossos filhos têm que conhecer a palavra não. Nossos filhos têm que saber aquilo que é o correto para com a casa do Senhor. Mais um outro pecado que eles cometiam dentro do tabernáculo, no 2:22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam em todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Traduzindo, levava a mulherada para a igreja. Esse era o pecado, um dos pecados do filho de Eli. E Eli sabia. Ele sabia que seus filhos levavam as mulheres em bando. Quer dizer, não era só uma, era em bando, que se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Pecado forte, né? Inconcebível para os nossos dias de hoje, os filhos do sacerdote, do sumo sacerdote, trazer mulheres à porta da congregação. Mas os filhos de Eli faziam isso. Não tinham a repreensão, não tinham a educação em casa. Quando os do tabernáculo iam repreendê-lo, como nós lemos aqui no 2:16, o finalzinho, usavam até de força, não aceitavam a correção que era para vir do Senhor, praticavam atos de injustiça dentro da igreja, atos risíveis que todos sabiam, inclusive seu pai Eli. E mais um pecado dos filhos de Eli, no 4, capítulo 4, 4:1 diz o seguinte: E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque. 4:4, 1 Samuel. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os dois filhos dele, Rofini e Rofineia, estavam ali com a arca da aliança. Tiraram a arca da aliança do tabernáculo e levaram para o campo de batalha junto aos filisteus. E os filisteus ainda ficaram atemorizados por aquela ação. E os filhos de Eli nem se importaram. Que diz no 7: porque por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, Deus foi ao campo de batalha, né? E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desse grandioso Deus? Esses são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Até os inimigos se atemorizaram do pecado que aqueles homens estavam cometendo. Tiraram a arca do Senhor do tabernáculo e levaram para o campo de batalha. Os filisteus, quando viram aquilo, ficaram aterrorizados. Desse jeito a gente não vai ter como a gente ganhar a batalha, porque essa é a arca daquele Deus que destruiu os egípcios, que fez todos
aqueles milagres. O pecado de Eli, e Finéias gera conhecimento, gera notório de todos. E todos sabiam. No 23 diz o seguinte: disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todos esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazei-os transgredir o povo de Deus. Então nós vemos, irmãos, que os filhos de Eli, eles participavam das coisas do Senhor, faziam coisas ilícitas, usavam de agressão para os que estavam dentro, participavam do tabernáculo, do ritual, e ainda todo o povo estava sabendo de tudo o que estava acontecendo. Era público, notório, tudo aquilo. E aquele pai, cansado, já com 98 anos, 40 anos de reinado e sumo sacerdócio, não teve força, não teve ímpeto para coibir ao pecado daqueles jovens, daqueles moços que praticavam. Muitos gostam de estar no erro, gostam, é autocomplacência, né? Aquele que sente prazer em si mesmo, em suas próprias ações, mesmo que elas sejam erradas. Aqueles jovens tinham aquela autocomplacência, eles se vangloriavam daquilo que eles tinham. Todo pecado envolvendo a Eli, Ofni e Finéias, seus filhos, teve uma consequência. Teve uma consequência com a família, teve uma consequência com o sacerdócio, pois levaram a arca e os filisteus tomaram, e também com a nação que perdeu uma guerra. O erro de dois jovens ouviram os conselhos, ao menos aqueles que estavam lá cozendo as especiarias, foram repreendidos com violência, mas não aceitaram a exortação. Uma coisa que nós devemos ter, irmãos, sempre estarmos atentos às exortações. Nunca esquecermos das exortações que o Senhor nos tem dado. A arca representava a presença de Deus àquele povo. E o que aconteceu com aqueles jovens? No 4:11: e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Aqueles dois jovens morreram naquela batalha em que levaram a arca do Senhor. O 13: e chegando ali, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquela cidade a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. Eli estava temeroso, nada fez, mas estava tremendo das consequências em ter levado aquele sacrifício, aquela arca do Senhor no campo de batalha. 15: e era Eli da idade de 98 anos. Estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Eli já tinha 98 anos. Já estava velho para a batalha, ele não foi para a batalha. Então ali ele ficou. 17: então respondeu o que trazia notícia e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve também grande matança entre o povo, e além disso, também seus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca foi tomada. Quantas consequências aqui, irmãos, do pecado?
Israel fugiu dos filisteus, grande matança do seu povo, e além disso, seus 2 filhos também morreram. Consequência do pecado, consequência do que tudo que tinham aprendido na casa do Senhor. Fizeram tudo ao contrário dos ensinamentos das leis de Deus. E a tragédia não termina aí. 18. Sucedeu que, fazendo ele a menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e ele tinha julgado Israel por 40 anos. 19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada, e que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se ali e deu à luz, porquanto as dores lhe sobreveio. E ao mesmo tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória. Quantos pecados esses jovens cometeram? Quantas oportunidades esses jovens tiveram para que toda essa tragédia acontecesse com a nação, com a família e com a arca do Senhor tomada pelo inimigo. Foram criados dentro da casa do Senhor, dentro das coisas mais sagradas que tinham os ensinamentos, ouviram falar do Deus que haviam livrado aquela nação da mão do faraó, tanto é que os filisteus também tinham essa informação. Ouviram de tudo os milagres que Deus tem feito. Hoje nós ouvimos da remissão do sangue de Cristo. Muitas vezes passamos pelo batismo, tomamos a ceia. Quando criança, as crianças, correm pelos corredores da igreja, brincam, se confraternizam, se tornam jovens, se tornam adultos. Hofni e Finéias eram essas crianças, foram criadas dentro da igreja. As coisas sagradas faziam parte da rotina desses 2 jovens. Quando vieram as responsabilidades, esqueceram de tudo aquilo que era sagrado. Trataram das coisas do Senhor com levianidade, com inconsequência, e sem afeto, e sem temor. É um cuidado que todos nós devemos tomar em nossa vida. Não só um recado aos jovens, mas todos nós. Nós conhecemos as coisas do Senhor, nós praticamos dos atos do Senhor, nós celebramos de tudo aquilo que o Senhor deixou. Nunca devemos deixar que o mundo, que o diabo tome conta de nós, como foi tomada com Hofni e Finéias. Não devemos esquecer das coisas do Senhor. Não devemos ser displicentes naquilo que o Senhor nos deixou. Guardar em nossos corações dos ensinos do Senhor. Não deixar que o vigor da juventude, o vigor da responsabilidade, a ingenuidade também da juventude, deixa faltar em nossos atos para as coisas do Senhor. Todos os atos que nós praticamos, teremos nossas consequências. Davi teve as suas consequências. Sansão teve as suas consequências. Adão teve as suas consequências. Consequências que nós levamos para as nossas vidas, consequências que nós podemos levar para a igreja também.
Nós somos embaixadores de Cristo. Tudo aquilo que nós fazemos, nós levamos o nome do Senhor. Toda a sociedade sabe o que nós estamos fazendo. Tudo que os filhos de Eli faziam, todos aqueles sabiam. Era público e notório, Eli foi repreendido. Atenção e cuidado e zelo para com o Senhor. Amém, irmãos? Essa era a mensagem que tinha para trazer. Uma mensagem não só aos nossos jovens, a quais nós estimamos, mas também a nós que já temos mais uma certa idade e uma responsabilidade. A responsabilidade com o Senhor independe da idade. Esses jovens não tinham uma idade, mas tinham uma responsabilidade. E as suas consequências foram determinantes para se perder uma batalha e muitas vidas. Amém, irmãos?